o Palmeiras possui um arquivo, Sim. entre aspas, né, onde tem as informações do clube, né, e vocês trabalham com essas informações que estão no arquivo. Também. É isso. Também. Nós temos um acervo. Esse arquivo está todo digitalizado hoje ou ele é manual ainda? Nós temos parte manual, parte física, parte digitalizado. E também, além do nosso acervo próprio, nós contamos com uma rede de colaboradores muito importantes. E também nós temos a pesquisa de campo, que eu especificamente é onde eu me debruço mais. O que é a pesquisa em campo? Eu sou assíduo nos arquivos públicos, nos arquivos de estados, em coleções pessoais, enfim, em todo tipo de atividade externa que possa ter um conteúdo que possa agregar valor ou conhecimento à instituição. Eu faço toda essa captação, seja me debruçar numa pesquisa, num jornal, por exemplo, ou num acervo fotográfico, eu faço toda essa pesquisa de campo, eu faço todo um mapeamento. Então, por exemplo, eu conheço todo o acervo desportivo do Arquivo do Estado de São Paulo, por exemplo. Você conhece todo ele? Todo ele, todo. Eu tive acesso, trabalho desde 99, né? Que com Sim. essa área eu sou formado em 2002, mas Sim. eu comecei a trabalhar com essas questões em 99. E efetivamente fui evoluindo. E sempre estudando na Biblioteca Mário de Andrade, lá em São Paulo, vou falar os principais núcleos, na Biblioteca da FEFELESTE, na USP, na Biblioteca do Arquivo do Estado de São Paulo. Então, são arquivos que eu conheço até muitas vezes, o Museu do Futebol, a antiga Biblioteca da Federação Paulista de Futebol, quer dizer, então, são arquivos que eu frequentei e frequento quase que diariamente. Quer dizer, assim, a grosso modo, você lida basicamente com fontes primárias de informação. Com fontes primárias, certamente. Além das atas do clube, né? Sim. Das revistas oficiais, atas do clube, as informações que são, vamos dizer assim... Isso tudo está registrado? Isso está registrado. Tudo registrado e o clube cataloga tudo preservado. Tudo isso. Tudo preservado e catalogado. E, assim, nós no Palmeiras, eu tenho acesso, a gente tem uma rede de historiadores hoje muito bem consolidada dos principais clubes brasileiros, né, que a gente se troca metodologia, troca informações, né, porque obviamente quando eu pesquiso a história do Palmeiras, existe um antagonista também, existe um adversário, isso é um pilar do jogo, de onde a gente está inserido. Então, ao estudar o Palmeiras, eu acabo estudando os rivais, né? Entendi. E a gente troca, então muitas vezes colegas que trabalham também na mesma área de outras instituições nos fornecem algum material precioso, fontes bacanas, né, que a gente possa se debruçar, porque talvez o nosso olhar esteja mais direcionado a um outro objetivo e no caso deles também vice-versa, né? Então vamos pegar, por exemplo, no caso específico do Palmeiras, do Palestra Palmeiras, né? A gente tem uma origem ali da imigração italiana, um clube fundado em 1914. Naquela época você tinha os jornais meio que como uns órgãos oficiais de clubes. Então, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo tratava mais dos clubes ligados à elite aristocrata, então ele tinha um viés, um tipo de informação e muitas vezes suprimia informações de clubes populares e clubes imigrantes como Palestra Itália. Então você ia encontrar mais informações no Fanfula e menos informações no Estado de São Paulo, quer dizer, então sobre o mesmo contexto, sobre o mesmo período, sobre um mesmo jogo, quer dizer, então com um relato muito maior, né, ou com uma ficha muito maior, ou com um destaque muito maior, ou com uma cobertura, ou como uma tensão, um pré e um pós-jogo, quer dizer. Então, quando eu estudo o Fanfula, obviamente, para o meu caso, né, então, primeiro, vamos lá, antes de pensar na fonte primária, eu tenho que fazer um mapeamento, né, da escolha das fontes. Né, porque o tempo te interessa. Exato. Fazer um recorte disso. E o tempo é único, né? O tempo é único. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o Estado de São Paulo e tenho o Fanfula para ler, e eu tenho que escolher por uma premência de tempo, especificamente no caso do Palmeiras, eu lendo um pouco dos dois no início, eu faço sempre isso, eu leio um editorial... Isso é uma técnica. É uma técnica, um processo. É uma técnica que a gente vai aprender na academia. Então, esse é o processo de construção. O primeiro é uma escolha da fonte. Né? Então vamos supor que eu não tenha o Fanfula e que só tenha outra fonte. Então essa vai ganhar a sua prevalência, e assim por escala, né? Por isso que a gente chama de fontes primárias e fontes secundárias. Né? Isso, Exatamente. Então a gente vai trabalhar todo esse contexto. Então o primeiro passo é a escolha para você
direcionar e otimizar o seu tempo, né? O seu tempo e a qualidade da profundidade que você vai ter em relação àquela documentação. Então, e tem uma outra conotação aí, que é a questão da verdade no processo. Claro, com certeza. Né? Com certeza. Por isso que você vai ter minimamente que ter uma responsabilidade de fazer essa escolha das suas fontes, tá? De você depurar, de você falar, ó, aqui é uma questão mais crível, porque aqui quem está escrevendo e quem está relatando é alguém que está no processo. Quando eu vejo um nome, por exemplo, de um redator, vou dar um exemplo bem verdadeiro em relação ao Fanfula. Quem escrevia o Fanfula, a página de esporte, era o fundador do Palestra Itália, era o Vincenzo Ragonetti. Ok, ele pode ter um viés mais clubista e voltado à instituição, ok, mas é mais crível do que outro que não estava vivendo alguns contextos. Então, por exemplo, alguma atenção, a ideia de compra do primeiro estádio, do primeiro campo do Palestra Itália em 1920. Então eu vou ter muito mais riqueza daquela tensão até o ato da compra, que o ato da compra vai estar manifesto em quase todos os jornais. Mas as tensões por trás dele, olha, quem organizou a viagem para conversar com as pessoas que eram dono da terra, quem levantou o dinheiro, quem subscreveu, como foi, vai estar mais rico numa fonte que tem uma cobertura mais ampla, que se destinava muito mais àquele clube. Então você vai ter, por exemplo, jornais ligados aos clubes da área comercial, que era o Correio Paulistano, por exemplo, que eram os clubes, vamos dizer assim, da classe média. Então você vai ver muito mais coisas ligadas a esses pessoais que eram clubes mais classistas, vamos dizer. Então clubes étnicos, mais ligados ao Fanfula, clubes da aristocracia, mais ligados ao estado de São Paulo. Quer dizer, então você vai ver a cobertura. Mas quando tem, por exemplo, uma informação macro, quase todos vão dar. Por exemplo, a conquista de um título, né, numa competição, todos vão dar, porque é um feito que ultrapassa. Porque você tem que separar um pouco aquilo que é a notícia e o fato da interpretação. Com certeza.